Olá! Na dica de hoje, vamos trabalhar um objeto de conhecimento muito importante para a geometria. Vale a pena conferir. Hoje, vamos falar sobre circunferência e círculo. E o primeiro ponto importante é que você possa notar a diferença entre uma circunferência e um círculo. Observe que a circunferência ela é apenas o contorno. Toda essa região aqui, ela é vazia. Ela possui apenas esse contorno, como vocês podem notar. Já o círculo, além do contorno, ele tem toda essa superfície preenchida. Para que você possa notar essa diferença com maior clareza, vamos a alguns exemplos. Observe. No caso da circunferência, nós poderíamos exemplificar através de uma aliança, através de uma roda de bicicleta ou até mesmo um aro na cesta de basquete. Observa que todos eles são formados apenas pelo contorno e têm a sua região interna um vazio. No caso do círculo, observa que essa região interna, essa área, ela já possui uma superfície, como nas moedas, como no círculo cromático e como no círculo central de um campo de futebol. Ok? A partir daí, então, é muito importante que a gente conheça os elementos de uma circunferência ou os elementos de um círculo. Observe que o primeiro elemento trata-se de um segmento que une uma extremidade até a outra desta circunferência. Este segmento é denominado de corda, pois ele liga dois pontos quaisquer desta circunferência. O próximo elemento é o diâmetro, que também liga as duas extremidades de uma circunferência, porém, com uma observação muito importante: o diâmetro obrigatoriamente deve passar pelo centro. Portanto, a gente diz que o diâmetro também é uma corda, e não uma corda qualquer, sim a maior corda que você tem na circunferência, unindo, repito, duas extremidades, mas obrigatoriamente passando pelo centro. Um outro elemento muito importante é o raio, que é justamente a distância do centro até essa extremidade. E a partir daí, como o raio liga o centro até um ponto qualquer dessa circunferência, existe uma relação muito importante entre o raio e o diâmetro. Podemos dizer que o raio nada mais é do que a metade do diâmetro, ou, em outras palavras, que o diâmetro é o dobro do raio. Portanto, não esqueça essa relação, que será muito importante no decorrer da nossa dica. Bem, vamos agora ao comprimento de uma circunferência. E aí, imagine comigo que essa circunferência que você está notando aí, ela fosse cortada. Imagina que nós pegássemos essa circunferência e fizéssemos um corte nela. Exatamente dessa maneira. E agora, nós esticássemos esse fio. Observa o que vai acontecer. Ao esticar esse fio, a gente vai ter exatamente o que a gente chama de comprimento da circunferência. Toda essa linha esticada nada mais é do que aquele contorno que você viu na circunferência, em que eu deixei aqui, através de uma linha pontilhada. Em outras palavras, o comprimento de uma circunferência é justamente essa volta completa, esse contorno, como nós estamos chamando desde o início da nossa dica. E aí, a partir disso, surge uma relação muito importante, porque em toda circunferência, quando você divide o comprimento pelo diâmetro, nós vamos encontrar um valor de 3,1415, 9265, 359 e assim por diante. Esse valor é uma constante muito famosa dentro do estudo da geometria. Esse 3,14 nada mais é do que o valor do π. Portanto, quando se divide o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, nós encontraremos essa constante, que nós chamaremos a partir de agora de π. Ok? A partir disso,
Se eu quiser calcular o comprimento desta circunferência, basta pegar o diâmetro que está dividindo e passar multiplicando. Mas antes, eu não posso esquecer que o diâmetro nada mais é, como nós vimos anteriormente, que o dobro do raio. Portanto, o comprimento de uma circunferência dividido por 2r é igual a π. E o 2r que está dividindo vai passar multiplicando. Portanto, o comprimento de qualquer circunferência é dada pela seguinte fórmula: 2 vezes π vezes r. Vale a pena lembrar que o π, que vale 3,14, 15, 92, 65, 35, com infinitas casas decimais, pode ser aproximado pelo valor de 3,14, ou qualquer outra aproximação que o texto lhe apresentar. Além do comprimento, para a gente fechar a nossa dica de hoje, vamos verificar como é que se calcula a área de um círculo. Como, por exemplo, um disco de vinil, que a gente utilizava muito antigamente. Para que a gente possa calcular essa área, nós vamos dividir esse círculo em várias partes. Nesse caso, eu optei em dividir em 8 pedaços. E a partir desses 8 pedaços, eu vou pintar de amarelo, como você está vendo, 4 pedaços dele, ou seja, a metade dele. E essas 4 fatias que nós estamos vendo aqui em amarelo, eu vou esticá-las. Eu vou colocar uma ao lado da outra. Você, de repente, pode dizer assim, mas professor Ricardinho, não é uma fatia, portanto, não deveria ser uma curva? Observe que, se nós pegarmos o comprimento da circunferência, fizermos um corte pela metade e esticarmos, isso vai se tornar um segmento de reta. E como esse segmento de reta é apenas a metade do comprimento, e nós sabemos que o comprimento é 2π vezes r, este segmento representando a metade vai ser apenas π vezes r. Observe, então, que as 4 fatias amarelas, 1, 2, 3, 4, com as 4 fatias brancas, observem, 1, 2, 3, 4, formam, então, uma figura geométrica chamada de paralelogramo. Se eu unir as 4 figuras, os 4 triângulos amarelos, com os 4 triângulos brancos, eu vou ter toda a área do círculo. Portanto, além da base, que é π vezes r, eu também vou precisar do nosso paralelogramo da altura. E essa altura pode ser representada justamente por essa distância, que vai do centro até a extremidade, que nós conhecemos como raio. Portanto, os elementos do meu paralelepípedo vão ser a base, que é π vezes r, e a altura, que é justamente o raio. Logo, eu posso dizer que a área deste paralelogramo nada mais é do que a área do círculo, e que, portanto, nós sabemos que a área de qualquer paralelogramo é base vezes altura. Base esta representada por π vezes r e a altura representada por r. Logo, podemos dizer que a área do círculo é π vezes r, que vai dar π vezes r ao quadrado, onde uma aproximação mais comum para esse π é de 3,14. Se você gostou, deixe seus comentários, continue nos acompanhando nas redes sociais e até a próxima dica. Tchau, tchau!